Um homem obcecado por seu dito amor que leva até as últimas consequências uma vingança pessoal após não conseguir ficar com a sua amada. O Morro dos Ventos Uivantes vai trazer uma história de amor, mas também uma história de vingança. Esses personagens que você vai conhecer aqui são personagens que vão te acompanhar a vida inteira aí na sua trajetória de leitor. E se você quer entender por que esse livro é tão importante, sendo considerado o melhor livro de língua inglesa já escrito, o melhor romance já escrito, e por que ainda hoje ele causa tanta polêmica, fique aqui ligado que a gente vai conversar sobre essa obra tintim por tintim. Me encontra depois da vinheta. Olá, melhores leitores, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafa, criador do blog osmelhoreslivros.com.br e aqui do canal Os Melhores Livros. E hoje a gente vai conversar sobre esse que é largamente conhecido como o melhor romance de todos os tempos, que é O Morro dos Ventos Uivantes, de Emmeline Brontë. Esse é o único livro dessa autora, né? Porque ela morreu muito jovem, apesar de que ela também tinha obras de poesia. E ela vem de uma família de 3 escritoras, além de um outro irmão que era pintor, né? E eu queria ressaltar aqui essa incrível edição aqui da editora Excelsior, capa dura, né? Muito bonita, todas as páginas dentro são muito bem trabalhadas, principalmente quando a gente troca de capítulo, aqui eu vou mostrar um exemplo, né? É uma obra bem bonita mesmo. Então eu recomendo que se você for fazer a leitura do Morro dos Ventos Vivantes e quiser comprar uma edição, compre esse aqui, porque esse vai ser um dos grandes clássicos na sua estante e com esses grandes clássicos eu gosto de ter uma edição assim de luxo, como é o caso dessa aqui. Pois bem, em O Morro dos Ventos Vivantes a gente tem a história aí de um casal, né, ou melhor, a história de amor do Heathcliff com a Catherine. Mas essa história nos é apresentada aos poucos através de um interlocutor que chega ali no ano de 1801 para tentar alugar uma casa nessa localidade ali no interior da Inglaterra. Muito bem, quando ele está alugando essa casa, ele vai visitar a casa do dono daquela região ali, que é o Heathcliff, e acha ele um senhor muito estranho e vê que tem uma áurea ali que ele não entende muito bem o que está acontecendo. Depois de determinados eventos, ele fica sozinho com a governanta ali da casa, que é a Nelly, que ela vai contar toda a história daquilo que aconteceu ali naquela família. Muito bem, então a gente vai conhecer a história, né? Essa história ela está sendo narrada em 1801, então ela deve ter acontecido por volta de 20 anos antes, até o presente momento, que narra toda a trajetória do Heathcliff até ele chegar a comandar aquela casa. Ele, na verdade, é trazido pelo patriarca da família Earnshaw para lá, depois de uma viagem que o Earnshaw vai para Londres e encontra ali ele meio que passando fome e vê como uma missão levar ele, né, e cuidar daquele garoto. Ele é narrado como se fosse um cigano, né? E muito embora o patriarca da família quisesse que ele tivesse as mesmas oportunidades dos filhos dele, ele logo morre e aí o Heathcliff é escanteado da família e muitas das suas opções do que ele poderia ser são tiradas dele. Ele vai ter uma rivalidade com o filho mais velho desse patriarca, mas ele se apaixona pela Catherine, que é a filha mais nova, e ela também se apaixona por ele. E em determinado momento, ele vê a Catherine falando com a governanta, que é a Nelly, que ela queria se casar com o vizinho da família Linton, porque o Heathcliff vinha ali de uma camada mais pobre, não seria um nobre, e não poderia dar para ela a vida que ela queria, mesmo ela sendo apaixonada por ele. Isso vai atingir o Heathcliff de uma maneira bem forte, e ele sai daquela localidade ali, porque ele perdeu o amor deles, viu, né, essa questão da desigualdade social atingi-lo em cheio, é odiado pelo irmão mais velho, então ele vai embora e é aqui que ele trabalha para ficar milionário ou fica milionário de alguma maneira, volta para a região para infligir sobre todos ali a sua vingança. Bom, pouco a pouco ele vai se tornando um personagem cada vez mais amargurado e frio, e isso chega ao clímax, né? Quando em determinado momento ele está tentando reconquistar a Catherine ali, ele já ficou milionário, já subjugou o irmão dela no Morro dos Ventos Uivantes, que é onde acontece a maior parte dessa história, até que em uma briga com o marido da Kathleen,
ela acaba ficando com muita raiva ali, acaba adoecendo, dá à luz a uma filha, mas logo vem a falecer e isso atinge o pico de maldade do Heathcliff e ele vai começar cada vez mais a implicar nos outros, né, a sua vingança pessoal. Por exemplo, entre a vingança dele está casar com o marido da Catelyn, então ele casa com ela, que é a Isabela, tem um filho com ela e outra das suas vinganças é meio que subjugar ali o filho do irmão mais velho que ele tinha, né, que teria sido patriarca ali, mas que acaba falecendo. E aí ele trata o filho desse herdeiro ali daquela casa da mesma maneira que ele foi tratado quando ele era criança. Tudo isso, né, a gente vai aprendendo com a Nelly contando pra gente, mas o que a gente consegue ver aqui é que esse livro aqui, ele é praticamente um retrato perfeito do romantismo, né, em sua essência maior, que fala muito ali de... não trata com personagens bons ou ruins, mas tenta explicar, por exemplo, até mesmo Heathcliff, que é quase um monstro, retratado como o pior ser da face da Terra aqui nesse livro, até mesmo ele tem uma pegada de compaixão ali, ou uma pegada de amor, e é como se o amor que causasse nele essas coisas ruins que ele faz. Bom, sobre a qualidade da obra não tem muito o que dizer, né? É uma obra nota 5, uma obra que você começa a ler e se encanta pela história, uma obra que é realmente um clássico e merece ser isso. Então a minha nota no Scooby é 5, muito embora tenha algumas coisas que dificultam a leitura. A primeira que é uma linguagem aí com mais de 200 anos, né? O livro foi publicado em 1847, então é uma linguagem um pouco mais difícil. E como tem dois interlocutores que estão contando a história, que é a Nelly e o senhor, se não me engano, Lockwood, que é esse forasteiro que está querendo alugar a casa ali, exatamente o senhor Lockwood, o inquilino da casa da granja ao lado. Algumas vezes você se confunde quem que está contando, quem está sendo o interlocutor daquela história. Esse romance ele também tem uma pegada sobrenatural, tem alguns contatos ali entre o Lockwood com o fantasma da Catherine e até o Heathcliff vendo esse fantasma e de certa forma enlouquecendo ali por causa disso. E então é um romance sui generis, assim, um romance meio único que traz essa pegada sobrenatural e por isso algumas vezes ele também é tratado aí como romance gótico. Mas em essência, né, o Morro dos Ventos Uivantes, ele é essa história de amor proibido entre o Heathcliff e a filha do patriarca do Morro dos Ventos Uivantes e de certa forma uma vingança que ele faz contra todos aqueles que não deixaram que esse amor se concretizasse. O fim do livro é bem interessante, assim, né? Porque você acha que o Heathcliff não pode ser pior, mas ele é cada vez pior. Ele faz coisas, inclusive, ali de mexer no túmulo da Catherine, porque ele queria encontrá-la no pós-vida, então ele faz umas coisas meio macabras ali. E né, ninguém é capaz de lutar contra essa forma de subjugamento, né, que ele está fazendo em todas aquelas pessoas e destruindo elas, destruindo todo mundo que vive ali com ele, um a um. Tem uma outra pegada bem cruel que ele utiliza o filho dele para tentar seduzir ali a filha da Catherine para que ele possa aí dominar e é assim que ele conquista ali os direitos sobre o outro rancho. E o menino ali nem quer muito embarcar na situação, mas tem um medo muito grande do pai. Tem outra coisa que é muito citada sobre esse livro, que é o fato dos personagens em si não serem necessariamente bons ou ruins, né? Claro, muita gente fala do Heathcliff, que ele é completamente ruim. É também um pensamento que eu tenho, né? Ele é praticamente do mal mesmo, mas em geral os críticos costumam apontar que essa relação que ele tem com a Catelyn, esse amor, né? Que o fato dele ser ruim é na verdade uma consequência da doença do amor dele, né? Algo nesse sentido. Não é o que eu acho que ele é um antagonista muito forte, mas os outros personagens em si, eles não são necessariamente bons, né? Então, a Catelyn, que é o amor dele, né, não casa com ele porque quer casar com alguém por causa do dinheiro. O irmão mais velho dela
tenta tirar do Heathcliff todas as maneiras com que ele possa ascender socialmente. O próprio Edgar Linton ali, que é quem casa com a Catelyn, também tem seus efeitos. Então os personagens são retratados ali dessa forma, como personagens que têm muitos defeitos e qualidades, não são necessariamente nem bons nem ruins. E claro também o Linton, filho do Heathcliff, e a Catelyn, filha da Catelyn com o Edgar, também demonstram em vários momentos ter aspectos de bondade e aspectos ruins dentro da sua personalidade. Dito isso, né, eu ainda acredito que o Heathcliff é um dos grandes vilões ali da literatura, pelo menos um dos grandes antagonistas, e confesso que não consigo achar muita humanidade dentro dele. Claro que tem uma redenção no final ali, mas tirando essa parte, eu não consigo, eu vejo ele bastante como um antagonista mesmo, mas essa é a minha visão pessoal, não é o que necessariamente é trazido aí pelos críticos da obra. Eu quero saber de você se você já leu O Morro dos Ventos Vivantes e se você também concorda que esse é o melhor romance já escrito de todos os tempos. Se você quer saber um resumo detalhado, tintim por tintim, do que acontece nessa obra, eu estou deixando um link do resumo que eu fiz lá para o blog, dosmelhoreslivros.com.br, e lá eu descrevo tudo o que acontece, né, com bastante spoilers, que não eram o intuito desse vídeo. E se você sabe de alguém que gosta desse tipo de vídeo, já encaminhe esse vídeo para essa pessoa, para que ela conheça o Morro dos Ventos Uivantes. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente e me veja no próximo vídeo.